Natália, então, uma vez que a gente definiu quem são os candidatos, quem são as pessoas elegíveis, ou que tem que começar a prestar atenção nisso, qual que é o primeiro passo? Como é que começa, eu que quero fazer, que identifiquei essa necessidade, por onde eu começo? Como é que começa um planejamento patrimonial sucessório internacional? Isso é importantíssimo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o perfil daquela família, daquela pessoa que quer se organizar. Então, entender o perfil dela. É um perfil conservador, é um perfil mais agressivo, né? Disposto a assumir alguns riscos ou não. Então, é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a gente vai entender o perfil do patrimônio, que é o que a gente falou há pouco. Vamos entender aqui se são imóveis que a pessoa investiu ou quer investir, ela vai enviar recursos mesmo, dinheiro para o exterior, ou é uma questão de mudança, né, ela vai realmente passar a residir em outro país, inclusive fiscalmente, né, então tudo isso a gente vai levar em consideração para definir como que esse planejamento vai começar. Então é algo muito customizado, muito estratégico, muito pensado para cada um. Então a primeira questão que a gente tem que pensar, qual que é o objetivo? Vou chegar para você e vou falar: "Ranilson, o que que você pretende com esse planejamento quando você me procurou?". Então normalmente as pessoas procuram eficiência tributária. Então, eu quero fazer essa interseção com outro país, meu patrimônio vai estar vinculado a outro país, mas eu não quero ter ineficiências tributárias. Então, eu não quero pagar imposto 2 vezes, eu não quero, muitas vezes, pagar o imposto da maneira pior possível, porque existem formas dentro da lei de você pagar imposto, de forma eficiente ou não. Então, o escritório, o R. Fonseca, ele atua nesse momento de entender como que aquela pessoa pode ter a maior eficiência tributária lícita no momento de fazer esse investimento fora, ou de residir fora do país, tá. Então esse é o primeiro ponto que a gente avalia, se o objetivo é esse, então é a eficiência tributária. Muito comumente, e até a gente pincelou um pouquinho sobre isso mais cedo, as pessoas querem, se afastar desse risco Brasil, esse risco, essa Segurança. insegurança que existe aqui e que é algo que, tem se tornado muito comum. Então a gente recebe lá no escritório, muitas vezes, pessoas que têm até uma certa revolta com a reforma tributária, etc, e fala: "Eu quero ir embora, eu quero sair do país, eu quero minha saída fiscal do país", por exemplo. É uma coisa até que a gente pode comentar um pouquinho mais tarde. Então a pessoa ela quer fazer essa saída do país, quer enviar o patrimônio para fora com o objetivo de quê? De proteger esse patrimônio contra riscos aqui, tá. E ela pode fazer isso dentro da lei sim, né, a gente não está falando aqui de ocultação de patrimônio, de nada disso. É uma estratégia de diluir o risco, diversificar realmente o país que ela está investindo. E muito comumente também, e super importante, é o objetivo de planejar a sucessão, né. No exterior, a gente tem muitas ferramentas de sucessão que estão disponíveis para os brasileiros também, e as pessoas querem usufruir disso. Então, assim como nos planejamentos patrimoniais sucessórios que a gente faz aqui dentro do Brasil, a gente tem que pensar em todos aqueles, goals que a gente quer atingir. Então a gente quer pacificação familiar, a gente quer eficiência tributária nesse planejamento, então a gente quer que a sucessão, no momento do falecimento desses patriarcas, seja feita da forma mais tranquila, mais simples, mais rápida e mais pacífica possível. Então esse é um ponto muito importante que a gente leva em consideração. Então o planejamento internacional também tem esse viés de sucessão, tá. Então é algo que a gente sempre leva em consideração e a gente sempre pergunta para o nosso cliente se é um dos pontos que ele se preocupa, porque aí as ferramentas que a gente vai utilizar, elas vão ser direcionadas para esse sentido. Entendi, ou seja, a execução do planejamento, ela está muito ligada ao objetivo. Sim. E quando a gente fala de execução, a gente fala de ferramentas ou de estratégias para esse planejamento, o senso comum sempre ouviu falar, quando o assunto é patrimônio para fora do Brasil, a palavra que vem é offshore. Uhum. E offshore, durante muito tempo, teve uma conotação até pejorativa, muito Sim. ligada a questões, vamos dizer assim, ilícitas, né. "Ah, isso aí é uma offshore", a gente ouvia principalmente a mídia leiga no Brasil que não. Paraísos fiscais, Exato, coisa meio mídia, demonizada. Ilhas Jersey, Ilhas Cayman, né. Uhum. Então assim, a mídia leiga, ela trata, por não entender essas questões e principalmente a legislação, que é complexa, ela trata isso como algo proibido, etcétera. Uhum. Então, diante disso, offshore é uma ferramenta, e eu Sim. queria que você falasse, além da offshore, e explicar um pouco melhor sobre o Uhum. offshore, que outras ferramentas
podem ser usadas para atingir esses objetivos de um planejamento patrimonial sucessório internacional. Sim, são muitas ferramentas que a gente tem e a gente vai falar em offshore na maioria das vezes, mas, por exemplo, num caso em que uma pessoa vai fazer uma mudança para trabalhar fora, nem sempre vai ser necessário ter uma offshore envolvida nesse planejamento. E ainda assim a gente está falando em planejamento. Então é muito importante a gente desconectar offshore dessa questão do planejamento, mas claro, é algo muito frequente, muito comum e que na maioria das vezes a gente constitui sim uma empresa fora do país para facilitar esse trânsito do patrimônio, para gerar essa eficiência tributária que a gente sempre busca. Offshore nada mais é do que uma empresa fora do Brasil. Exato. Resumindo, seria isso? Principalmente nesse contexto mais comum, as empresas que são constituídas nessas ilhas do Caribe, que têm a tributação mais favorecida. Então, a gente falei de BVI, Ilhas Cayman, Bahamas. Então, são as principais jurisdições que os brasileiros utilizam hoje para constituir offshores. E aí a gente entra até na questão das PICs, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são veículos societários, nada mais do que isso, para possibilitar que a pessoa física utilize esse veículo para investir no exterior com mais segurança, com mais eficiência. Então, a offshore é um dos veículos societários, é uma das ferramentas que a gente tem à nossa disposição. Mas existem vários outros também, e aí a gente pode falar desde as mais sofisticadas, por exemplo, os trusts, né, que é algo que a gente ouve muito falar, que são estruturas que não estão previstas como uma estrutura típica na legislação brasileira, mas a gente consegue compatibilizar a nossa legislação com a legislação estrangeira de forma que o brasileiro consiga usufruir dessas estruturas fora do país. São estruturas mais caras, então exigem um patrimônio mais significativo para que não se torne ineficiente, né? Porque não adianta eu propor um trust para uma família que vai ter um patrimônio que a taxa paga para esse trust vai ser maior do que o rendimento que ela tem, né? Não faz sentido nenhum isso. Então, óbvio que o volume do patrimônio vai representar muito nessa decisão, se a gente vai seguir com essa decisão de um trust. Mas ele é muito mais uma estrutura contratual do que uma estrutura societária, se a gente for pensar. Porque a partir do momento em que o instituidor, ele transfere o patrimônio dele para um trust e ele nomeia uma pessoa que vai ser o trustee, que é quem vai gerir esse patrimônio em benefício dos beneficiários, em favor dos beneficiários, inclusive os beneficiários, dentre eles, o próprio instituidor pode estar lá, tá? Então, nesse contrato do trust, vai estar decidido ali, de antemão, tudo que vai ser feito com aquele patrimônio, inclusive por gerações, entendeu? Então, na sucessão, isso tem algumas controvérsias aqui na nossa legislação sobre tributação, mas no exterior isso é pacífico, que é uma transferência automática a partir do momento em que o instituidor falece. Então, os beneficiários continuam tendo ali os direitos que foram previstos naquele documento, naquele contrato. Então, é uma estrutura super interessante, super sofisticada, mas de fato não é muito comum a gente utilizá-la aqui no Brasil, justamente por não ser algo típico previsto na nossa lei, tá? E que gera alguma insegurança em razão disso, e em razão também do custo, tá? Então, a gente falou aqui de offshore, falamos de trust, podemos falar de seguros internacionais, isso é algo que pouca gente fala, né? Simples e eficiente. Super simples. Então, você pode contratar um seguro de vida fora do país e já definir, né, plugar ali outras estratégias de sucessão, como, por exemplo, um testamento ou um protocolo de família, ou até mesmo uma offshore junto, e gerar ali uma outra ferramenta de sucessão que vai também permitir que você tenha benefícios muito interessantes tributários, né, e de agilidade nesse processo de sucessão. Previdência privada no exterior também é algo meio polêmico, né, se isso se aplicaria aqui com relação às nossas regras tributárias, mas também é algo que está à disposição. Então, a gente falou de offshores, trusts, falamos de documentação que vai envolver tudo isso, acordos de sócios, protocolos de família, falamos de testamentos e os seguros, previdência privada e, por fim, a gente fala da saída fiscal, né, que é uma Saída ferramenta, definitiva, né? isso, a saída fiscal do país é uma ferramenta também de planejamento patrimonial sucessório, de planejamento patrimonial principalmente, mas a gente tem que ter muito cuidado, né, porque está na moda falar disso agora, as pessoas estão achando realmente que tem que sair do país, a reforma tributária, a questão política, e muitas vezes... assim, não é um exemplo hipotético que eu estou dando, não. Lá no escritório, por exemplo, a gente viu uma situação de uma pessoa que fez a saída fiscal,
sem planejamento nenhum, decidiu sair. Só que essa pessoa, ela tinha aqui no país empresas, imóveis alugados. Então o que que aconteceu? Ela passou a ser tributada aqui no país como não residente, e essa tributação é na fonte, e ela pode ser inclusive mais alta do que a tributação para residentes. Então, por exemplo, a questão da tributação de dividendos agora, né, a gente tem a tributação de dividendos acima de R$ 50.000 por mês de lucros que são distribuídos. Agora, se você é não residente, essa tributação em 10%, ela é independentemente do valor, ela não tem um limite de isenção. Então, a pessoa que recebeu ali R$ 10.000 de lucro por Vai mês, ser tributado. ela vai ser tributada. Por quê? Porque ela optou por fazer a saída fiscal do país, numa decisão ali Intempestiva, né, totalmente impensada. impensada, totalmente, precipitada. Então é importantíssimo que a pessoa que vá fazer isso, em alguns casos é recomendado sim, tá. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, não quero me antecipar para a gente, né, não falar mais de uma vez sobre o assunto, mas a pessoa tem que ter um planejamento para tomar esse tipo de decisão, senão depois ela coloca os seus pelas mãos e ela tem que pagar mais imposto, ao invés de ter uma economia. Ganha de um lado e perde do outro, e o resultado é pior do que estava. Exatamente.